Então, como se nada tivesse acontecido. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Flaviana Ribeiro e a gente está de volta aqui aos gramados da Prospecta para mais um Sem Edição. A segunda edição do Sem Edição. E a gente voltou mais uma vez, dando a cara a tapa aqui, dando uma de youtuber, sabe por quê? Porque nós temos números, senhoras e senhores, e a gente adora número, não é verdade, David? É isso mesmo, a gente é movido por isso e a gente quer trazer para vocês um pouquinho dessa experiência, né, de como foi a primeira edição do Sem Edição, um pouquinho do que a gente viu sobre essas métricas e como a gente respirou muito métrica sobre esse conteúdo especificamente, a gente quis falar para vocês a respeito justamente sobre isso, métrica, né? E de fato você precisa de métrica mesmo para avançar no seu negócio, você está olhando para o lugar certo, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui com vocês. É isso aí. Se por acaso está chegando agora, perdeu o programa passado, o que aconteceu foi o seguinte, no meio do programa passado, a gente acabou falando um pouco sobre isso, sobre ter indicadores de resultado, métricas, eu estou medindo, não estou medindo, por que eu faço isso? E a gente resolveu usar o primeiro programa como referência para fazer essa análise. Então, se você não viu o anterior, veja, porque nós estamos em todos os lugares, YouTube, redes sociais, depois a gente conta mais sobre isso. Mas o fato é, no último programa, a gente prometeu que só voltaria se nós tivéssemos resultados positíveis, mensuráveis e que provassem que a gente podia estar aqui de novo. E nós conseguimos esses resultados, certo? Exatamente. Então, analisando um pouquinho desses números, a gente entendeu que, primeiro, foi super positivo. A gente, mesmo com alguns problemas técnicos, com problemas de roteiro, com algumas coisas que a gente entendeu que, até coisas que nós enxergamos que teve um probleminha, tal, outro, mas o público não. Então, assim, tem coisas que a gente entende, é tipo casamento, né? Já festa de casamento, né? Você vê que tá tudo saindo completamente diferente do que você planejou. Mas a galera tá gostando. A galera tá gostando e só você sabe que saiu diferente do que você planejou. Né? Exatamente, porque o resto da galera fala assim, meu, como planejaram isso aqui incrivelmente! Então, assim, é mais ou menos isso. Então, a gente no final das contas, resultado, né? O resultado acaba sendo exatamente o que você planejou, que era a galera sair feliz ali, pô, feliz, contente, comemorando junto com os noivos, e ok. Você tinha uma meta e cumpriu. Ela pode ter... O jeito de ter cumprido essa meta pode ter sido diferente do que você planejou, mas ela acabou saindo graças a algumas métricas que você criou com seu cerimonial ali, né, trazendo isso para a realidade do casamento, cara, eu quero então que tenha algumas coisas geladas, eu quero que a comida seja quente, eu quero que em tal hora entre tal dança, então algumas métricazinhas ali houve uma combinação sobre aquilo. Então, trazendo para a realidade de negócio, a gente vai falar um pouquinho sobre isso para vocês, né, sobre como a gente traz isso para contextualizar dentro do nosso mundo corporativo, né? Então, vamos tentar entender junto com vocês aquilo que a gente aqui da Prospecta entende que seja um caminho ideal para você avançar nessa jornada de métrica, meta, os planos de ações, os indicadores. Não dá para vocês verem aqui de onde a gente está, mas tem umas televisões aqui na agência que mostram exatamente tudo em tempo real e o porquê que a gente faz isso. Então, existe um porquê de tudo. Né? E a gente vai falar um pouquinho para vocês a respeito disso. E um dos indicadores que nós criamos entre a gente aqui era justamente a interação do pessoal. E foi muito legal, a gente recebeu muitos comentários, mensagens, enfim. Uma das mensagens que a gente recebeu foi da Ana Paula Santos, aliás, beijo pra você, Ana. Ela interagiu bastante com a gente e num dos comentários ela ainda brincou, gente, é isso. Se você tem números, você tem fatos e contrafatos com argumentos. Ponto. Exato, exatamente. Então, partindo disso, vou te contar uma história. David ama Big Brother. Não queria jogar isso já de cara assim, mas é isso, ele gosta e, né, quem sou eu para falar nada durante o dia, fico assinou pay-per-view, tá uma coisa maluca. Então, aproveitando assim esse, né, gosto peculiar, quem é diabos Manu Gavassi? Gavassi, enfim, tá todo mundo falando dessa mulher. E aí, como é que é mesmo o bordão? A casa mais vigiada do país. Você pode até não assistir, você pode até não ter assinado o pay-per-view que nem o David. Mas tá todo mundo falando dessa menina. E é incrível, porque ela virou um case do dia pra noite pelo simples fato de que ela não tá ali pra ganhar 1 milhão. Ela tinha uma meta. E a equipe dela, que ficou do lado de fora da casa, tá ali só avaliando uma série de indicativos, de indicadores, de métricas, etc, que eles definiram para bombar essa menina. Ela virou um case, alguns números, por favor.
Essa menina, até outro dia, ela só era amiga da Bruna Marquezine, ok? Ah, ponto importante, né? A gente é só amiga da Marquezine, Só. mas assim, ela é uma cantora, né? Pelo histórico que a gente tava vendo, e assim, existe um mérito Sim, nela e tudo mais. Não, mas a então... questão que eu digo só, porque ela não era reconhecida por isso. Sim. Ela canta, na verdade, desde a infância. Ela tá nesse ambiente. Ela não tinha estourado. Não, e uma coisa que eu achei o máximo, uma música que ela lançou em 2010, tá entre as mais tocadas do Spotify agora, essa semana. Legal. Ela lançou uma música, já estando no programa, a equipe lançou uma música nova e tá bombando. E ela tá entre as mais tocadas do Spotify, ela aumentou em 34% o número de seguidores, assim, questão de poucos dias. Então, assim, cara, um baita de um case, vale a pena. Se ainda não ouviu falar dessa menina, procura, é um case super legal. Mas o que eu quero pegar da Manu, minha amiga íntima, é justamente isso. Ela tinha uma meta, e para comprovar que essa meta foi ok, ela precisa de métricas. E aí eu pergunto para você, eu, empresa, empreendedor, estou fazendo uma campanha, estou lançando um produto, eu preciso de uma métrica, eu preciso de metas, o que eu faço? Por onde eu começo? Então, acho que o básico para uma empresa já estruturada, né, já com um pouquinho de pé no digital, o mais importante que a gente diz aqui é o seguinte: a gente precisa de algumas metas, sim, mas usando aquele conceito de até coisas de faculdade que você ouviu lá atrás, que é aquela meta SMART, né, que essa meta ela precisa ser, primeiro de tudo, alcançável. Não adianta o cara colocar uma meta, tanto no digital como na parte de vendas, lá em cima que ele não vai alcançar, ele vai acabar desmotivando o time dele, vai ser sempre mais difícil. E essa meta precisa ter também um tempo, ela precisa ser temporal. Então eu preciso alcançar, nesse caso da Manu, por exemplo, ela queria chegar a 6 milhões de seguidores em 3 dias, por exemplo, tá? Em 2 semanas. Ela queria chegar à primeira posição do Spotify com tantos milhões de plays na música dela em 4 semanas. Então esse tipo de métrica é o que vai fazer com que ela alcance a meta dela de ser a cantora mais influente de fevereiro, por exemplo. E se não te permite alcançar essa meta, te dá fôlego para repensar. Então, peraí, estou fazendo alguma coisa errada, vamos lá e corrigir o curso então. Exatamente. E um ponto que é legal é assim, no digital a gente pode olhar para isso como algo... é um mutante, né? Algo mutável. Isso acontece meio que em tempo real. A gente percebe que a ação, que aquela meta que a gente colocou lá na frente, a gente não vai conseguir, pelas métricas que nós estamos acompanhando agora, a gente não vai conseguir bater, então a gente pode mudar o foco da nossa ação para tentar fazer com que essa meta de fato seja atingida pelas novas ações que a gente vai desenhar. Então, trazendo isso para o mercado cara, primeiro passo, meta sim, e essa meta, no meio do caminho, eu preciso ter algumas métricas para ter certeza de que essa meta eu consegui atingir. Exemplo, tá? Então eu preciso dobrar as minhas vendas, eu preciso fazer 1 milhão de vendas em abril. Então, por exemplo, tá, legal. Quais serão as métricas que eu vou computar nessa jornada toda? Então eu preciso fazer quantos leads vão entrar quantos impactados eu vou ter nessa jornada. Desses impactados, quantos por cento vão se transformar em lead? Desses porcentos em lead, desses percentuais em lead, quantos eu vou converter em ligação para tentar fechar uma reunião? Dessas reuniões, quantas reuniões eu consegui avançar para uma oportunidade de apresentação? E assim por diante. Então, isso eu estou trazendo para um cenário de ligação e tudo mais, mas repara que essas métricas... Vale para tudo. Para qualquer cenário em que você esteja ali se propondo vender, enfim. Exatamente. Olhando a gente brincou do tiozinho do cachorro-quente na live passada, exatamente, a gente falou, então, cara, tá, legal, quantos impactar, eu vou pegar uma arte, vou fazer um anúncio no Facebook, eu vou impactar quantas pessoas, e eu quero ter nessa publicação, eu quero ter quantos comentários e quantos cliques no meu botão de WhatsApp, quantas pessoas têm que me chamar no WhatsApp, quantas pessoas eu vou avançar num pedido e não vão desistir por conta do frete. Então, quantas pessoas concluíram o pedido? Então, essas métricas, eu sei que é difícil, né, para o negócio, às vezes um negócio pequeno, o cara tá fritando o hambúrguer e tá correndo atrás do pedido, mas eu sei que é um pouco complicado. Sozinho. Mas existem muitas ferramentas para ajudar isso, né? Então, existe um universo todo de ferramentas que ele pode ter isso nas mãos dele de forma mais fácil. E você falou uma coisa que é muita coisa, pô, tudo bem.
Mas aí tem um ponto também. Às vezes você tem um cara que tá focado no negócio e não tem tempo porque o operacional dele, né, não permite, e tem um cara que ele é fissurado em meta e ele levanta 1 milhão de números ao mesmo tempo. A gente brincou no começo do programa, né? Nós temos números, a gente chama número, mas cara, ok, mas também tem número que não diz nada, né? Você tem lá, lindo, você fez um post incrível, maravilhoso, teve 800 curtidas em 1 hora. E aí? O que isso significa para você? Significa, né? Bacana, você tá postando todo dia no blog, maravilha, tá tendo, pô, tá, a galera tá entrando, mas isso tá te convertendo em venda? Então assim, ok, mas você também levantar milhares de números não necessariamente quer dizer alguma coisa. Essas métricas precisam estar muito bem relacionadas ao objetivo final dessa meta, né? Então a gente precisa olhar o seguinte, vamos dar um exemplo bobo. Falou, por exemplo, da questão da postagem no Instagram. Legal, fiz vários posts. Mas, primeiro, eu fiz post pra quê? Pra quem? Pra quem? Com qual finalidade? Então, se eu tô fazendo algo sem um objetivo, pra cumprir tabela, na boa, para de fazer, rasgando dinheiro, energia, tempo, cara, vai pescar, vai esperando a agência fazer milagre. Tem esse detalhe também. Tem esse ponto, e assim, depois a gente podia gravar um especificamente pra falar assim, cara, você precisa de fato de uma agência? Esse é um ponto importante. Ousado, hein? Sabe, gostei disso. Porque... Será que você precisa de Será que você... Então... A gente responde daqui uns dias. E um ponto que é importante, por quê? Olha para esse cenário. Se o dono do negócio, o cara que vive daquilo, a receita dele vem daquilo ali, o pão que ele come vem dali. E ele não está olhando para os números, e não são números de rede social não, são números do negócio. Cara, meu ticket médio é tanto, meu churn é tanto, eu tenho um cancelamento, eu tenho um LTV, um Lifetime Value de cliente de tantos meses. Cara, se esses números não fazem sentido para a tua vida, né, hoje você como empresário, cara, repensa. Repensa, por quê? É básico. O cara tem que saber quanto tempo o cliente, desde o tiozinho de cachorro quente, quantas vezes no ano um cara come seu produto. Então você precisa entender por quê. Faz sentido eu buscar clientes novos ou faz sentido eu aumentar o ticket médio da minha base? Tá, então aí a gente entra num outro âmbito dessa conversa, que é a questão da jornada desse cara. Boa. Então, beleza, métricas são super importantes, elas são necessárias, a gente entende que a gente precisa disso. Só que será que é o momento de você correr atrás de métrica? Será que não está na hora, de repente, de você avaliar o teu atendimento, a tua entrega? Que momento da jornada você está? Você está realmente preparado para ir buscar essas métricas ou você tem que arrumar algumas coisas em casa antes? E aí um ponto que a Flá cita que eu acho que é importante é o seguinte, não confundir a métrica com meta. Então, por exemplo, você pode sim ter uma meta de vender mais e pode ter métrica sim para isso, mas... Olha para a jornada do teu negócio hoje e tenta entender o seguinte, será que não está na hora de eu passar a mão no telefone e ligar para aqueles 10 clientes que cancelaram no último mês comigo? E perguntar por quê? E perguntar por quê. Você tem ciência do porquê ou você só tem o cheiro do porquê? Ou você não quer saber. Ou você não quer saber. Não quer saber também. Exatamente. Cara, é muito mais importante hoje você ter métrica sobre satisfação de cliente daquilo que você está entregando, né? Para entender, cara, será que eu estou prestando um bom serviço para o mercado? Será que eu estou entregando um bom produto para o mercado? Será que, cara, eu sei, tem avaliação de Google Meu Negócio, avaliação de Facebook, avaliação de Bit para e-commerce e tal. Cara, incrível. Mas não é muito mais valioso você ouvir o teu cliente? Passa a mão no telefone, pensa na experiência do cara recebendo uma ligação do dono. Fala, cara, eu sei que você cancelou, não estou tentando reverter essa situação, não é isso, mas... Me dói saber isso e eu preciso entender por que você cancelou. Por quê? Principalmente porque você precisa rever primeiro o seu processo de entrega. E aí criar métrica para qualificar a sua entrega. Então, por exemplo, eu não quero mais entregar o meu cachorro quente em 30 minutos. Eu vou descer isso para 10 minutos e é lei. Entendeu? Então eu vou normatizar a minha equipe para que eles entreguem esse cachorro quente em 10 minutos. E aí veja que isso cabe treinamento da equipe, informar o cliente dessa mudança. Então, assim, é uma série de coisas que você tem que acontecer obrigatoriamente na tua jornada antes de chegar na métrica. Exato. Então, quando a gente fala sobre que meta e que métrica definir para um negócio, se fica uma dica aqui para vocês que estão assistindo a gente nesse momento, cara, olha primeiro para tua casa, olha primeiro para tua entrega, né? Tenha clareza de que você está metrificando a qualidade da sua entrega,
né? Entenda se você está tendo uma nota de satisfação alta vinda do seu cliente, né? Existem ali ferramentas hoje que você pode tanto contratar ou para disparar mensagem para os caras, pode mandar WhatsApp para o cara, pode ligar para o cara. A ferramenta em si não importa, o que importa é você ter esse resultado, essa informação. Porque sem essa informação você não consegue sair do zero. Não adianta contratar uma agência, né? A gente vai falar sobre isso no próximo, cara. Não adianta querer dar escala no teu processo de venda se o teu processo de entrega tá uma bosta. Sim. Hã? Pode falar isso nesse horário? Pode? Cara, não sei. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ainda foi leves aqui, a gente fala pior, a gente é pior aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa que me veio. Você acha que tem, porque do mesmo jeito que tem esse cara que tá desesperado, querendo fazer métrica, não tá preparado e tudo mais, você tem um cara também que nunca fez isso e nunca fez, porque, cara, tá legal, eu tô vendendo. Boa. Eu tô vendendo. Então, não me incomoda, eu não precisei me preocupar com isso ainda. Tem esse cara também? Tem, não, eu vou falar de casos assim que, por exemplo, a gente fala muito nas nossas reuniões que, cara, incrível, a tua empresa deu certo, mérito e esforço total seu, mas você não se preocupou com métrica e com metas porque ela deu certo naturalmente. Porque o primeiro momento que ela travar, que a economia você não tem referência virar, nenhuma. Como é que você vai se planejar para daqui para frente? Sim. Você vai ter que parar, dar vários passos para trás, respirar muito para depois dar um passo para frente de planejamento. Então, muitas vezes é melhor o cara, o negócio está dando certo, a gente fala muito sobre isso, né? Pensa em casamento. Casamento, enquanto tá todo mundo com dinheiro, tá tudo lindo. Tá tudo lindo. Hora que o dinheiro falta, o pau fecha. Não é assim em casa, viu, amor? Tá tranquilo. Que fique claro que isso não reflete nos exemplos destes que vos falo, óbvio. Tá tranquilo. Mas o lado olha pra isso, pra uma empresa, porque uma sociedade é um casamento, uma empresa é um casamento, cara. Sim. E quando você tem uma empresa não saudável financeiramente, né, você vai olhar pra onde? Que informação? Você vai começar a ligar pros caras que cancelaram o que você tá quebrando? Agora? Exato, tenta entender o que o cara está sobre qualidade de entrega antes de tudo isso acontecer. Então, sim, existe aquele cara que, de verdade, desculpa a expressão, mas está cagando para números hoje, para estatística. Por quê? Porque ele dá certo de forma natural e acha que ele é a estrela do negócio e que, pô, não, eu sou gênio. Foi incrível, velho. Pode dar muito certo. Parabéns. Só que serão poucos, assim. Entendeu? Então, é muito importante ter essa noção, até mesmo para prever mudanças de mercado. Então, aqui mesmo, a gente estava num momento bom em 2017 para 2018, entendemos uma mudança de mercado e falamos, cara, não esperaremos a mudança acontecer. Só que só deu para afirmar isso, não vamos esperar a mudança, porque você tinha referência. Você sabia total, onde você estava pisando. Total, né? exatamente. Você sabia que podia fazer essa mudança, ok, vou sofrer aqui, mas aqui eu corrijo. E foi fácil, olha que legal. E foi fácil levantar as minhas metas porque eu já tinha todos esses números. Já tinha todas as minhas metas estampadas na minha parede, tinha todas as minhas métricas que eu queria alcançar e falei, cara, é só mudar o caminho 50% aqui pro lado. E rolou, porque a gente sabia exatamente onde é que a gente tinha que chegar e o time foi comprando essa guerra toda. Tem uma regra, mas assim, se eu pudesse dar uma dica, tem um cara que eu adoro, sou apaixonado por ele, é um japonês e não é o André, enfim, não é meu marido, que é japonês, é o professor Mitsuru Yanase. Eu acho esse cara incrível, se você estiver assistindo agora, pesquise. O Yanase, ele é assim, uma sumidade quando o assunto métricas em comunicação. Ele tem um livro publicado, dá aula sobre isso, enfim, eu adoro ele. E ele tem uma regra simples para falar sobre indicadores. Responder a pergunta, e aí? Olha que lindo! Cara, quero mudar o curso da minha empresa nesse momento. E aí? O que acontece? Tenho 1 milhão de seguidores na minha página, acordei e eles estão ali. E aí? Repete essa pergunta infinitamente. E aí? E aí? E aí o que você vai fazer? Com essa informação. Com essa informação. Porque se você não tem uma resposta, uma ação imediatamente para essa pergunta, você tá ferrado. Tá, no momento errado. Pra falar... Bacana. pra ser leve. Pra ser leve. Você precisa ter uma resposta. E aí? Boa. E aí? Então, nos próximos programas também, a gente provavelmente vai falar um pouco sobre jornada, sobre experiência do consumidor, tá? Para vocês entenderem um pouquinho sobre como a gente opera também essa jornada do consumo aqui na agência, como a gente cuida desde o momento
em que o cara sequer sabe que precisa do seu produto, tá? Até o momento que ele compra e fideliza e depois advoga pela sua marca. Então esse é um ponto importante, a gente entender que qual dessas fases é que você precisa atacar primeiro, agora. Então acho que a lição principal, até mesmo desse conteúdo hoje é, cara, não ataque tudo, né, com métrica e com meta, pelo amor de Deus. Primeiro, tem empresa que não tem nem braço para levantar todas essas informações. E aí você me fez lembrar uma outra coisa. Teve uma pessoa que perguntou nos comentários, vocês vão apresentar cases? Vamos, porque a gente não trouxe um case hoje para falar de métricas. Por conta de um outro ditado. A gente gosta de ditados, né? Vocês já ouviram aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde? Então, e não é a sua. Não copie métricas, né? Não copie, porque o fulano está fazendo, eu vou fazer, porque, cara, funcionou com ele, vai funcionar. Então, cada caso é um caso. E isso é comum, né? muito mais comum que vocês pensam. Porque é o seguinte, quantas vezes você foi em reunião, o cara falou, o meu concorrente está fazendo e eu quero. Exatamente. O meu parceiro, eu vi, então, assisti uma palestra, eu vi um case, achei o máximo, eu quero fazer igual. Não, pera. Você precisa de fato. Então, você está ouvindo da gente aqui hoje, cara, você precisa mesmo fazer. Você não tem outras coisas, prioridades para executar. Então, assim, a gente não entende o seu negócio, qualquer palestrante do mercado não entende seu negócio visto de cima de um palco, tá? Então, olha com calma isso, tenta entender se essa referência realmente vai fazer sentido para você. E tenta entender o seguinte, nos próximos conteúdos a gente vai falar um pouco sobre jornada e tal. Eu acho que isso vai ser incrível pra gente cuidar um pouco, ajudar vocês a pensarem, cara. Esse é um pedacinho da jornada. Exato, não, é só o começo. Isso aqui, cara, na boa, o kickoff do mapeamento de um negócio aqui dentro, ele leva brincando 2 horas a primeira reunião. São 4 reuniões. Já fizemos reuniões com mais horas. Exatamente, então imagina, uma reunião de 2 horas para levantar 4 linhas de pergunta, onde os sócios entram em desencontro. E descobrem, né, que tem perguntas que eles não sabem responder sobre o próprio negócio. Exatamente, então a gente vai avançar um pouquinho com isso depois para vocês, acho que vai ser bastante enriquecedor, exatamente. Mas o foco aqui é falar um pouquinho para vocês sobre essas métricas e como esse mercado tem acompanhado isso. Então, entendam que ter a meta e ter métrica ainda não é para todo mundo, né? É importante vocês olharem, ou não é para toda a fase do seu negócio. Acho que até é para todo mundo. Acho que esse é até um erro da gente falar o seguinte, cara, você não precisa de métrica. Não, você precisa de métrica. Mas, cara, talvez não seja o momento. Talvez não seja o momento de metrificar a venda. Talvez seja melhor metrificar a retenção, metrificar a tua entrega, metrificar a satisfação dos seus funcionários. Né? Será que teu time está feliz trabalhando contigo? Com certeza. Nossa. Né? Então, quando a gente isso dá outro programa, cara, porque assim, você faz milhões de planos para o teu cliente e esquece que você tem um cliente dentro de casa. E esse cara faz toda a diferença. Exato. Mas é isso, eu acho que métrica, a gente já estourou nosso tempo? Estourou. Tá lá e tal. Então, assim, mas eu acho que esse é o caminho, tá? A primeira fase é vocês entenderem, o primeiro passo é vocês entenderem qual é o principal dor do negócio de vocês. Essa é a primeira pergunta da nossa fase de kickoff. O que está doendo em você? Quando você coloca a cabeça no travesseiro, né? O que dói em você? O que você sabe que o cliente reclamaria do seu negócio? Você sabe disso. Lá no teu íntimo você sabe. Talvez você não admita, não goste de tocar no assunto, às vezes você não quer levar isso pra mesa, mas no fundo todo mundo sabe. E pensa, que tal tirar isso da gaveta, que tal desempoeirar isso, que tal colocar isso no ventilador e fazer teu time comprar a briga com você, comprar aquela treta com você e falar, cara, iremos resolver. E vamos resolver e vamos sair da métrica de nota 2 do que o cara tá me dando hoje para uma métrica de nota 8, 9 que eu quero que ele me dê daqui 3 meses. Então tá aí uma métrica para a gente tentar pensar em implantar nos nossos negócios hoje para ontem, na real. Eu acho que pra gente fechar, 2 coisas que a gente pode deixar pra galera aí, né? Primeira coisa é pensar o que dói hoje. É tipo grupo de autoajuda, tá, gente? Boa. Você tem uma tarefinha semanal. Isso. Então assim, você tem que ir pra casa agora, sentar com seu amiguinho sócio e falar pensar, assim, o que tá doendo? O que tá doendo? O que o meu cliente acha que tá doendo? E como eu vou descobrir isso? Olha, fácil. Vocês vão fazer o seguinte, puta, essa é top. Vocês vão catar 10 clientes que não compraram de vocês. Se for um produto, tenta entender o cara que tá indo embora da sua loja e pergunta pra ele, cara, eu entendo que você não vai comprar, mas você não tá comprando por quê? O preço,
a Você qualidade, tá com pressa, tenta não entender gostou do isso. atendimento. Não gostou do atendimento. Então ter essa pesquisa na loja é interessante. Se você presta serviço, liga para os seus últimos clientes ou não, os caras que cancelaram com você. Tenta entender por que eles cancelaram. Eu sei, você vai falar assim, David, esse cara, eu já sei por que ele cancelou. Não sabe, velho. Não você sabe. imagina. Você imagina. Você tem uma ideia. Pode ser que você esteja certo, pode ser que você esteja completamente Exato, cara. Eu não quero aqui do meu palco falar do seu negócio, mas assim, entenda que na maioria das vezes a gente como dono de um negócio, nem sempre a gente sabe exatamente por que o cara decidiu não comprar da gente. Então entender por que ele não está comprando de você pode ser, ou porque ele está cancelando um contrato contigo, pode fazer com que você entenda quais são os pontos que você tem que metrificar agora. Essa é a tarefa da semana. Tarefa da semana. Ótimo. A gente roteirizou isso. Imagina, isso estava super combinado. Cagada demais. Bom, mas se por acaso você tá aí do outro lado, a gente falou muito rápido, você perdeu alguma coisa, queria ver de novo, queria assistir com outra pessoa, não tem problema, porque a gente tá fazendo a live, mas também tá gravando e vocês vão poder assistir isso em muitos canais. YouTube, podcast, Spotify, Deezer, que mais? Cara, Casa da Avó, a gente vai dar um jeito, tá? Assiste, comenta, passa pra frente, pode curtir, enfim. É isso. A gente tá aqui e a ideia é realmente trocar ideia. Bater papo, e trazer dar dica, dar tarefinha e ouvir vocês também, por favor. Né? É isso aí. Deixem os comentários pra gente, falem um pouquinho sobre o que vocês gostariam de entender. Primeiro, sobre a agência, né? Sobre como a gente opera. Pode ser que a gente abra alguns espaços para vocês entenderem como a gente... como é o nosso entregável para o cliente, até para que isso... porque o nosso entregável, na verdade, é uma consultoria para o cara de como ele tem que metrificar tudo isso. E essas fases, todas essas fases, elas estão inclusas no nosso kickoff. A gente pode abrir isso para vocês, mas seria interessante vocês pedirem isso, trocarem uma ideia com a gente. Cara, eu gostaria, manda aqui embaixo que a gente vai batendo papo com vocês e vamos faseando isso junto com vocês. Pode ser interessantíssimo para vocês entenderem pontos que vocês podem melhorar sozinhos, sem a necessidade de contratar uma agência agora, né? Primeiro resolver tarefinhas de casa e depois escalar. É isso aí. Beleza? Bom, a gente se encontra novamente no próximo programa. Fiquei com uma pulga aqui atrás da orelha, porque o David falou que tem gente que não precisa de agência. Quero saber mais sobre isso. E vamos falar mais sobre isso no próximo programa. Gente, até a próxima. Valeu, gente. Beijão. É nóis.